Olá, bem-vindo ao Saúde Você deste domingo para falar de um tema muito importante, falar da sua saúde. É sempre um prazer estar na sua casa. Quero agradecer ao carinho, à audiência de todos vocês que nos acompanham aqui nesse horário tão especial, domingo, dia de ficar reunido com a família e também de aprender um pouco mais de saúde. Bom, vamos começar o programa com três mulheres? Elas estão novamente aqui. Doutora Karine Cunha, doutora Débora Viana, que fez uma participação também conosco, e a doutora Nicole, que vai falar sobre uso de telas. Seu filho fica muito na frente do computador, você não pode perder o programa de hoje. Mais uma vez estou aqui na CSJ Oncologia e nós vamos falar sobre esvaziamento cervical. Pergunta do telespectador. Tudo bem, doutora Débora? Tudo bom, Duda? Tudo Que ótimo. bom estar aqui com você. Mais uma vez e para falar de um assunto importante, olha, tem pergunta do telespectador e percebo que as pessoas estão acompanhando o Saúde Você e querendo tirar dúvidas. Então, vamos falar sobre o que é o esvaziamento cervical. O esvaziamento cervical é uma cirurgia oncológica onde nós tiramos os linfonodos cervicais que estão comprometidos por câncer ou profilaticamente em pacientes que têm câncer com alto índice de metastatização. Qual que é o procedimento do esvaziamento cervical convencional? Classicamente, o esvaziamento cervical ele é feito através de um corte no pescoço, que ele pode vir da orelha até a linha média. Isso é o esvaziamento cervical clássico. Agora, nós temos algumas novidades que podemos fazer, que seria uma cirurgia de esvaziamento cervical por robô. Minimamente invasivo seria? Exatamente, uma cirurgia minimamente invasiva, em que nós fazemos um corte nessa região aqui atrás do cabelo, tá? E entramos com um robô aqui atrás e ele consegue performar com as suas pinças, que tem uma rotação de 360 graus, Sim. todo o mesmo esvaziamento que nós, com a nossa mão, precisamos de toda uma incisão maior. E quais são as vantagens? A gente sabe que o procedimento minimamente invasivo, ele traz inúmeras vantagens. No caso desse tipo de esvaziamento cervical. Na verdade, a recuperação do paciente tende a ser um pouco mais rápida, né? Já que nós estamos sendo menos invasivos no acesso, então nós temos menos musculatura aberta, menos cortes realizados, né? E menos dor em pós-operatório. Existe uma tendência a menos dor. Oncologicamente falando, nós temos a mesma resposta, né? De um esvaziamento convencional, que é o que a gente faz um corte no pescoço, de um esvaziamento por robô, onde nós fazemos um corte de forma escondida, né, no caso. Doutora, quem que sofre de esvaziamento? O que é o esvaziamento cervical para quem está em casa? Então, como eu falei, né, o esvaziamento ele vai ser feito em pacientes que têm um câncer daquela região de drenagem, né? Ah, é para drenar exatamente a região que está o câncer. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho um câncer na tireoide, onde eu vou ter linfonodos acometidos, né, nessa região aqui do pescoço. Então, o esvaziamento cervical serve para quando eu tenho uma metástase desse câncer para um linfonodo cervical. Então, eu vou retirar esses linfonodos dessa região. Outro exemplo, eu tenho um câncer de boca, um câncer de língua. Esse tumor, ele vai drenar para um linfonodo dessa região, da região cervical aqui. Então, o esvaziamento vai ser a retirada dos linfonodos dessa região ou de todos os linfonodos do pescoço, dependendo de como for o estadiamento do paciente, quer dizer, em que momento do câncer o paciente estiver. Na última entrevista, nós falamos sobre a cirurgia robótica, ela não ser indicada para todos os tipos de paciente. A minha pergunta é, no esvaziamento cervical, todo paciente pode fazer através da robótica? Não, né? Na verdade, são pacientes selecionados. Alguns pacientes, por exemplo, reoperações, às vezes não é possível. Pacientes que têm reirradiações ou irradiações no pescoço, com o pescoço com algumas cicatrizes, a gente não consegue performar um esvaziamento pelo robô. Então, isso vai ser avaliado paciente para paciente, né? A cirurgia minimamente invasiva, né, ela pode ser feita, como eu falei, né? Então, retroauricular, no caso de um esvaziamento, ou como nós estávamos conversando, né, dentro da boca, né, num tumor de amígdala, por exemplo, não é todo paciente que vai poder ser feito, né? Então eu tenho que ter uma abertura de boca ok, para o robô poder entrar por essa região,
um pescoço também Tem com uma série de avaliações, distensibilidade. né? Exatamente, tem tudo que ser avaliado. Doutora, mais uma vez, obrigada. Mais um tema importante, esclarecendo para vocês que estão em casa, as dúvidas. Mandem pergunta no Instagram, na nossa rede social, veja o nosso canal do YouTube e acesse também o nosso site. Obrigada, doutora. Doutora Débora, muito obrigada pela sua participação e seja sempre bem-vinda aqui ao Saúde Você. E agora eu converso com essas duas maravilhosas, doutora Karine Cunha e doutora Nicole. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Sejam bem-vindas ao programa. Obrigada, mais uma vez. Bom, quero perguntar para você que está em casa. Você é ansiosa? Você é ansioso? Vocês são ansiosos? Eu sou um pouquinho, viu? Não, eu sou master. E a Eu sou um doutora? pouco também. Olha, vai falar de ansiedade, Tenho que tá confessar. vendo? Até a médica é ansiosa. Vamos começar falando sobre ansiedade, Vamos. doutora? Porque é um tema que todo mundo sofre de ansiedade. Eu não conheço uma a pessoa, você conversa com ela, qual é o seu defeito? Sou ansiosa. Eu acho que a pessoa já nasce ansiosa. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem ansiedade, em maior ou menor grau, né? A questão é quando tratar. Quando é que a gente trata a ansiedade? Ainda mais nessa fase, né? Ainda mais nessa fase pós-pandemia, né? Na verdade, pós-pandemia, não. porque A nós gente ainda está Nós vivendo ainda estamos na né, pandemia. um certo isolamento. Eu, particularmente, não saio, assim. Eu estou respeitando realmente, eu saio para Eu trabalhar. eu também. Né? Mas, fora isso, o evento social não estou fazendo Eu porque a gente também. tem que se cuidar, né? Eu também. O que é ansiedade generalizada? Então, a Quero ansiedade saber se é o que eu tenho. É que assim, a ansiedade generalizada é um dos tipos de ansiedade, porque existem vários transtornos de ansiedade, tá? A ansiedade generalizada, quais são as principais características? Uma ansiedade muito grande e uma preocupação excessiva durante quase todos os dias, por um período de aproximadamente 6 meses. Então, aquela pessoa, é aquela pessoa que está sempre preocupada com alguma coisa. Então, ela está preocupada, de repente, com a saúde dela, e depois ela está preocupada com o trabalho, depois ela está preocupada com o filho. Resumindo, a pessoa que vive apreensiva, tem dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar. Ela está sempre com os pensamentos ali, Acho pensando que é mais grave, né? Porque a nos pessoa também problemas. cria coisas, né, É na mais cabeça, sim. sofre, né? Além dela criar, ela aumenta O problema. o problema que, às vezes, é um problema relativamente pequeno. Sim. Ou ela cria problemas também, onde não tem. Você fica sem dormir, Nicole? Às vezes eu fico, viu? Fica. Fico, Mas é às vezes. Às vezes. É, eu também, só Então, às mas eu vezes. também. Todo mundo fica, Eu acho que todo né? mundo. É o que eu falei, eu acho que um pouco de ansiedade todo mundo tem. Sim. A questão é, quando começa a ficar uma ansiedade excessiva, começa a trazer problemas aí no seu dia a dia, queda de rendimento, ou um sofrimento muito grande, aí já vale a pena tratar. Doutora, sintomas. Porque às vezes a pessoa fica ansiosa, daí ela já fica com um monte de outros sintomas fisiológicos, inclusive, Também né? tem, também tem. Na ansiedade generalizada, os sintomas fisiológicos são menos comuns. Ah, é? É, os sintomas fisiológicos, eles são mais comuns na síndrome do pânico. Ah, Que então é o coração disparado, Isso, a falta de aperto, ar, né? aquela sensação de morte. Então, são duas doenças diferentes. Mas é bastante comum a pessoa, às vezes, ter as duas. Agora, existe, por exemplo, mais as mulheres, nós somos, mas hoje tem isso de mais mulheres, menos homens, idade? Tem, olha, Tem criança de uma maneira sofrendo geral. de ansiedade, né? Já viu isso? Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, a mulher é sempre uma média de 2 a 3 vezes mais que os homens. Nossa, a gente já fala 11 mil palavras por dia, os homens 3. Meu marido fica com o ouvido desse tamanho, porque eu acho que eu falo 3 vezes mais do que a média. Aí a ansiedade também, a gente tem mais? Ai, a gente tem mais. Acho que a gente tem mais tudo, viu? Tudo, enfim. Bom, como que é o tratamento da ansiedade? A pessoa que está aí se identificando, está assistindo o programa e quer saber, nossa, eu tenho isso, eu estou desse jeito, como que trata? Então, o tratamento, assim, eu sempre falo, né? Cada tratamento é individualizado, mas, em geral, o que é o ideal? É o tratamento psiquiátrico com remédios de tarja vermelha, tá? Não são benzodiazepínicos. As pessoas acham que tratar a ansiedade é igual a calmante. Não, não é verdade. São remédios de tarja vermelha e psicoterapia. Tarja vermelha. Tarja vermelha, ou seja, eles não provocam dependência. Ah, entendi. Porque as pessoas acham que todo remédio psiquiátrico provoca dependência, e não é verdade. Nossa, eu assim, já tive, obviamente, na verdade eu tive síndrome do pânico,
Mas eu falo para todo mundo que está em casa, se você sente qualquer problema e precisa ir no psiquiatra, tome remédio, porque assim, a gente precisa viver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa conduzir a vida, né? E isso tudo atrapalha tanto, né? Ansiedade, sofrimento, atrapalha Não, e a tanto. medicação, ela ajuda muito nos sintomas, muito. Então tem que É cuidar. claro que não é só remédio, É. né? A pessoa tem que aprender a Sim. trabalhar com as questões dela. E se entender também, se né? entender, Por que que tá se acontecendo conhecer, isso? por que que eu sou tão ansiosa, por isso que é tão importante a terapia também. Então Tá é sempre certo. um tratamento aí combinado, de uma maneira geral. Bom, a senhora tem filho pequeno, né? Que eu sei. Tenho. Fica muito na tela do celular, Um iPad, pouquinho, pois Então agora a gente vai Já conversar. sabe trocar até desenho. Ixi, a criançada de hoje é muito esperta. Eu vou conversar com a doutora Nicole. Tudo bem, doutora? bem. Bom, nós vamos falar... Essa geração, na verdade, eu acho que os pais... consulta preventiva de criança e oftalmologista, Mas é porque as mesmo. crianças estão muito dependentes dessas telas. De computador, de celular, de iPad, de tudo. Prejudica a visão? Bom, atrapalha sim. E não só as crianças, né? Agora todo mundo tem ficado mais em tela, computador, celular, tablet, e são diversos sintomas. Além da questão da miopização, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor, que é quando você tem um aumento desse grau da miopia ou até mesmo desenvolvimento dela, tem os sintomas de olho seco, tudo mais, pode acarretar até numa alteração do ciclo sono-vigília, que é o tempo que a gente fica acordado, Sim. e o tempo que a gente dorme, que pode acarretar na ansiedade que ela tinha comentado, porque você não dorme bem, etc. E tem sido muito prejudicial isso mesmo. A gente está conversando aqui e eu quero agradecer a presença do Michel da Mater Life, da esposa dele, da Fernanda, que estão com os 3 pimpolhos aqui, a Melissa, o Felipe e o Pedro, que estão na telinha do celular. Eles não estão nem aqui prestando atenção. Não Eu falei, tem. olha, presta atenção na doutora. Gente, as crianças hoje é uma geração que gosta muito, né? Muito. Eles nascem já nisso. E um grande problema disso é porque, assim, quando você fica muito focado em algo para perto, você tem uma certa dificuldade depois para focar para longe. Então, se desde criança você tem esse estímulo só para perto, sua visão de longe fica prejudicada. Ah, porque a criança fica assim, né? Porque- Além de prejudicar a cervical, prejudica a visão. Sim, e a questão, assim, não é só que nem a gente está falando, tudo bem, vai ter 2 ou 4 ou 5 graus de miopia no óculos, deve ter um fundo de garrafa, é muito além disso. Um olho míope, ele é um olho maior. Se ele é um olho maior, a retina, que é o fundo do olho, ela é mais fina. A Sim. chance de você ter um rasgo na retina, um descolamento na retina, é muito além. Até um glaucoma secundário a isso você pode desenvolver. Então não é Olha! só uma questão de você ter um aumento de grau em si. Então, os sabe? pais têm que ficar realmente atentos, as crianças que estão usando muito tela. Não deixa levar para a cama de jeito nenhum, né? Já Não, começa por aí, né? Não pode levar para cama. Como minimiza os sintomas, por exemplo? Que tipo de sintomas podem ter e como minimizá-los? Tá. Além dessa questão da miopização, a gente tem a questão do olho seco. Por quê? Quando você Ah, fica eu tenho muito olho seco. focado em alguma coisa, principalmente em tela, televisão acontece isso, computador, seu reflexo de piscar diminui muito. E a córnea, que é a tampa do olho, fica mais ressecada. Então você tem a vista ardendo, vermelha. O ideal seria, uma das coisas, pingar lubrificante sempre com orientação do Mas oftalmologista. criança também. Pode, Tá. mas sempre com orientação do oftalmologista. Tá sempre com o grau adequado, então com a correção ótica adequada. Tentar diminuir um pouquinho o brilho da tela também ajuda bastante. E tem uma regrinha, que é a regrinha dos 20-20-20. O que é isso? A cada 20 minutos que você estiver focado em alguma coisa, por 20 segundos, olhe a 20 pés, que é uma distância de 6 metros. Em Tá. termos práticos, a cada meia hora, dá uma paradinha, olha lá para o horizonte, depois volta. Mas a gente consegue, de repente, falar assim, vamos olhar o desenho das nuvens? Olha para a nuvem, que é um estímulo para longe, ou as estrelas, algo assim, Então, a recomendação entendeu? é que os pais comecem de 20 em 20, lá, um tempo Uma meia horinha. Meia horinha. A criança está muito no celular, leva lá para a sacada, quem mora em apartamento ou em casa, e faz a criança ter uma percepção de um olhar distante. Exatamente. E a luz azul? Então, a Ela tal da é luz prejudicial? A luz azul, ela está presente em todas as luzes. No sol tem luz azul, na luz de LED tem luz azul, só que nessas telas, a porcentagem dessa luz azul e o tipo de luz azul é muito pior do que do sol, por exemplo. O que acontece? A longo prazo, ela pode dar catarata, mas Sim. o pior é que ela pode alterar a retina da pessoa, os fotoreceptores, que são as células que levam o estímulo visual. E aí, o que acontece? Você vai tendo uma degeneração dessas células. E isso, a longuíssimo prazo, pode dar uma baixa de visão até irreversível para o paciente. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada Obrigada pela oportunidade de estarem aqui.
que voltem muito mais vezes. Muito obrigada. E vocês que nos acompanham aqui no nosso Saúde, você todos os domingos, obrigada por nos permitir estar na sua casa, nesse horário tão especial, falando de algo tão importante. Nos acompanhe nas redes sociais, acesse o nosso canal do YouTube, me siga nas redes sociais e sejam sempre bem-vindos, porque o programa é feito para você. Até o próximo domingo.